Meu nome é Karina, sou trabalhadora do CEL Pai Joaquim de Goiânia, Goiás, aqui no Planalto Central, e é um prazer poder estar aqui conversando com você. Então, tá bom. Então, você trouxe hoje umas 40 perguntas, né? Trouxe um monte, quero sorver das suas reflexões riquíssimas. São nossas, são nossas. Vamos lá. Vamos lá. Adolfo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que é sabido que a implantação dos adventos crísticos para renovar o cristianismo obedece a um planejamento sideral voltado para a Terra. Por que, então, a espiritualidade superior responsável por tal evento estabeleceu apresentar o programa adventista para renovar o cristianismo somente em Aquário, e não no próprio signo de Peixes, no qual o Nazareno Mestre implantou o monismo? Karina, essa pergunta muita gente faz e, dentro do possível, nós vamos respondendo. Né? Porque no signo de Peixes, Jesus implantou o monismo. Deus é um só, né? Tudo que tem vida tem Deus, tudo que é Deus tem vida. E nós sabemos que a evolução ela é eterna. Por mais abrangente que seja cada mensagem de cada época, ela é maravilhosa, mas para as suas épocas. E o cristianismo, em especial, sofreu muitas alterações. Você vê só, nós temos hoje aí os 4 evangelhos na Bíblia, mas tem muitas coisas que foram elaboradas pelos homens. Atribuíram, tiraram o valor divino do anjo Jesus e colocaram Jesus como uma figura comum igual a nós. E ele era um ser muito especial. Então, por que exatamente agora, em Aquário, nós aí temos que pegar o lado social, porque nós estamos vivendo uma pandemia, e também o lado astronômico e o lado astrológico. Então, mesmo nós que não entendemos nada de astronomia nem de astrologia, mas podemos ter aquela noção. O signo de Peixe, diz a espiritualidade, é para desenvolvermos os nossos melhores sentimentos. Então, quem atravessou 2.160 anos, reencarnando durante a vibração de Peixe, e não desenvolveu nobres sentimentos, naturalmente vai deixar o planeta Terra. Então, dá para nós entendermos que quem reencarnou, ou quem passou de Peixes para Aquário encarnado, a maior dedicação deve ser qual é a finalidade da vida. Por que eu estou no planeta? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou? Então, são perguntas que todos nós já fizemos, agora nós temos a resposta. Então, Aquário. Aquário é para nós despertarmos a nossa força interior, a nossa força superior. O Cristo em Terra, ainda há pouquinho mesmo nós chegamos do céu do Rio, estavam lá fazendo uma sessão de cura. E a cura que nós estávamos falando para eles, olha, nós vamos pegar o pensamento de Sócrates. Alma sã, corpo são. Então, não adianta trabalharmos a doença, mas precisamos trabalhar o doente. Então, se despertarmos a essência de Deus que nós somos portadores, o nosso Cristo interno, nós estaremos já cuidando da nossa saúde. Porque nós sabemos que todas as doenças advêm da nossa vida mental. E nós que estamos divulgando muito a obra, os vídeos da Anete Guimarães, e ela fala, nessa vida mental, ela é uma cientista, a nossa vida mental acumula muitas essas coisas tristes que nós vivemos, essas emoções descabidas. Então, nós colocamos lá, ela chama lixo psíquico. Voltando à pergunta que você fez. Então, agora é o momento de grandes transformações do planeta. Transformações sociais, econômicas, políticas, a visão sobre Deus, tudo. Mas tudo isso motivado também o ser humano pelas transformações geofísicas. Então, enquanto nós estivermos assim, somente aguardando as mudanças,
Não. É preciso um acionador. E esse acionar da nossa consciência chama-se Apocalipse. Fim dos tempos. Separação do trigo do joio. Olha quantos nomes bonitos. Então, é por isso, exatamente em função das dores humanas que nós estamos passando e vamos ter coisas muito mais sérias, nós também estaremos muito mais sensíveis para atendermos o deotropismo, o cristotopismo, ou seja, a emanação de Deus para tocar todos nós, e nós não estamos dando atenção. É verdade, é uma questão profunda para ser refletida. Então, eu também gostaria de levantar uma outra questão aqui, que no livro Adventos Crísticos consta que Jesus de Nazaré é o grão-mestre da proposta adventista. A sociedade aceitará que um anjo da hierarquia do Nazareno Mestre esteja à frente de um movimento religioso, já que as religiões, de um modo geral, são rigorosas nos seus preceitos e dogmas? Então, é uma outra pergunta muito especial. Por quê? Por que as pessoas encontram essa dificuldade? Como é que pode um anjo à frente de um movimento religioso? É porque nós estamos ainda, até agora, tratando de religião. Todas as religiões do mundo foram criadas pelos homens. Então, observemos só o patrimônio moral de uma humanidade, conforme temos falado sempre, que é o Evangelho trazido ao mundo por Jesus. Nós transformamos, diz a espiritualidade, em mercadorias de compra e venda. Então, quando se fala de religião no planeta, já há uma rejeição natural. Porque quem fala? Um ser humano que quer vender a vaga nos céus, que quer vender a sua ideia. Ao invés de procurar um emprego e trabalhar e também fazer a sua parte espiritual, cuidar da sua moral, da sua ligação consciente com Deus, então fica aí, usurpando a sociedade, mentindo para a sociedade, oferecendo o que ele nunca teve, não tem nem poder. Estão falando da divindade. Há quanta gente que é o próprio obsessor querendo doutrinar o obsessor. Ele tem que... Gente, eu sou um obsessor, porque se eu não transformei a mensagem divina trazida por Jesus ao planeta, qual é a moral que eu tenho para dar um exemplo para o obsessor me ouvir? Então, quando se fala de religião, é esse impacto. Então, qual é a proposta do terceiro milênio? Religiosidade. Ou seja, transformarmos a mensagem de Jesus em experiência, em vida. Porque diz o nosso Pietro Baldi, ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, o momento é de mudanças, e essas mudanças fazem parte do momento da história do planeta Terra. Ou seja, aqueles cegos guiando cegos já está fora de moda. Agora nós temos que buscar um contato com a divindade, que aqui no nosso planeta recebeu o nome de Cristo. E Jesus foi um dos médios do Cristo planetário. Entendido. Adolfo, e a partir de qual grau evolutivo o ser humano demonstra na sua vivência que encontrou o autor da vida? Então, quando nós anunciarmos isso, que nós já achamos, encontrei o endereço de Deus em meu próprio mundo, canta para subir, porque é um mentiroso. Porque quem já consegue sentir o impulso íntimo para ser um porta-voz dos céus, ele nem nota. É uma coisa tão natural. Você acabou de anunciar que está chegando da distribuição, do recolhimento de alimentos, de coisas para as famílias mais necessitadas. Se você foi fazer isso porque, não, Jesus falou que isso faz bem à minha saúde, porque Pai Joaquim falou aquilo. Se você vai porque tem uma força atrás de você, isso aí não é espontâneo. Então, fazer é servir naturalmente. E aí você não precisa ou fazer isso por causa daquilo, não, simplesmente servir. Né? Aí está a sua idiosincrasia, servir pela grandeza que você já adquiriu. A sua capacidade de transformar o evangelho em experiência própria. Senão,
não é uma coisa espontânea. Praticar a caridade, o que é que Jesus falou? Faça com a mão sem que a outra veja. Não, eu vou, porque, aliás, tem até uma turma ali muito agradável, eu vou com ela. Você tem que ir pela sua própria vontade. Isso aí é a religiosidade. Religião já está fora de moda. Religião decepcionou a milhões e milhões, e nós temos muitos encarnados e desencarnados num estado deplorável em função das religiões. Sem dizer, Adolfo, que o maior beneficiado com essa relação de doação não é quem recebe, é quem doa, né? Nós somos os maiores beneficiados. Mas, Karina, nós já aprendemos isso e a sociedade toda já tem. Se não tem a linguagem espírita, mas pelo menos tem a linguagem científica do Isaac Newton. Toda ação gera uma reação. Então, quando a pessoa se conscientiza, se a ação gera reação, o bem que cada um fizer é o primeiro a receber a reação. O mal que cada um fizer é o primeiro a receber a reação. É a lei de causa e efeito, conhecida dentro da doutrina espírita. Então, é por isso que os espíritos mais nobres, mais conscientes, exercitam a caridade silenciosamente. Porque se ele receber um aplauso pelo que está fazendo aqui na Terra, ele não vai ter nenhum aplauso do outro lado da vida. Jesus foi muito claro. E se alguém for reclamar no tribunal divino, ele vai falar, você já recebeu seus aplausos lá com a Karina, aqui você não vai ter aplauso mais, não. Muito bem colocado, verdade. Adolfo, já que faz da renovação do cristianismo passarmos a conviver com os extraterrenos, você pode comentar, por favor, se há possibilidade de discos voadores se chocarem com nossos aviões, já que devido à sua alta velocidade impedirá que se desvie? Isso não acontece. Até no livro, esse livro aí que nós conversamos até há pouquinho, O Fim dos Tempos de Salvadores, nós nos baseamos no livro do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. E lá no final desse livro tem um capítulo, o Ramatiz falando sobre os discos voadores. Então, essa possibilidade não existe, porque o disco voador ele tem uma camada energética, uma camada áurica, vamos assim falar, que é 3 vezes maior do que o tamanho material dele. Então, um disco voador que tenha 10 metros de comprimento, ele vai ter 30 metros de proteção com a radioatividade. Então, qualquer obstáculo que estiver à sua frente não vai impedir. Por quê? E ele também tem, olha, se hoje nós temos o GPS, imagina a capacidade que já tem a tecnologia, no caso, marciana, jupiteriana e do planeta de Saturno, e mais algumas luas, como é o caso de Phobos, de Marte. Então, a tecnologia é muito avançada, muito, muito, muito avançada. Então, esses choques não acontecerão. Podemos ficar tranquilos e pode andar de avião aí no Planalto, que você não vai se chocar, eles não vão se chocar conosco. Né? Você é uma boa notícia. A beleza que é andar num disco voador. Você vai ficar doidinha para poder ser abduzida e viajar num disco voador. Imagino. Vamos lá. O Adolfo, comentam algumas pessoas que já tiveram seus carros paralisados na estrada devido à aproximação de um disco voador, sendo o campo radioativo do aparelho altamente desintegrador, por que não desintegrou os automóveis e os seus tripulantes? Então, é uma questão de dosagem. Por exemplo, né? Se eles entrassem no campo radioativo do disco voador, ele se desintegraria. Em 1947, aconteceu, está até na obra do Ramatiz, citando que ele entrou no campo da radioatividade, naquela aura, e aí o avião não teve resistência, porque o nosso material é muito fraquinho. Então, o que é que ele faz? Quando ele paralisa um carro, pegando o exemplo que você deu, aquilo ali é dosado para poder regular a quantidade de radiação que vai e sai em forma de luz, que vai envolver aquele aparelho. Um exemplo bem claro e uma pessoa de confiança, como é a Elba Ramalho, ela, certa oportunidade, lá atrás, ela retratou que ela passou por esse momento.
o carro totalmente neutralizado, nada liga, farol não liga, nada liga. Por quê? Os nossos aparelhos estão graduados para atender à gravidade da Terra. Se eles chegam e alteram o campo radioativo, alteram o campo gravitacional, nada funciona. Então, o Ramatiz chega até a dizer, graças a Deus, não vai acontecer. Se nós estivéssemos alimentando a Terceira Guerra Mundial, eles poderiam neutralizar os ambientes bélicos para que, com os nossos mísseis e tantas máquinas da morte, no entanto, eles podem neutralizar e nada funcionar. Então, os discos voadores fazem parte dessa transição do mundo, desse momento especial, porque essa cultura interplanetária já faz parte de muitos outros mundos com um grau de consciência maior. E nós, agora que já estamos entrando na época do mentalismo, na época de Aquário, nesse signo tão especial, usando a nossa força mental, então, de agora em diante, vai ser um processo natural. E daqui a pouquinho, você vai fazer um passeio interplanetário com a maior naturalidade. Mas antes de tudo isso acontecer, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas nós colocamos nesse mesmo livro A Vida no Interior da Terra. E o pai Joaquim, quando o médium Jobé Cândido, da Nóbrega e Silva, incorporava, ele me falou em particular. Aqui dentro da Terra existe uma civilização chamada Argos. Mas nós falaremos outro dia, mas depois que você ler o livro, nós vamos ter maiores conceitos, mais possibilidade de tratarmos desse assunto. Vou aguardar ansiosamente essa oportunidade. É muito interessante. O Adolfo, agora no livro O Fim dos Tempos, né? E os discos voadores, você fala sobre o momento profético anunciado por Ramatiz. Em que consiste esse momento profético? E será que nós teremos discos voadores pousando simultaneamente em todos os continentes para chamar a atenção da sociedade de que o universo é habitado por seres humanos? É um dos itens que estamos falando da renovação do cristianismo. Né? Essa convivência e essa participação de outros humanos biológicos, não é espírito, não, seres biológicos, demonstrando para nós o valor, qual é o sentido da vida. Então, quando o Ramatiz fala Marte, a sociedade marciana, já tem 1000 anos à frente dos terráqueos, é para nós termos uma ideia. Imaginemos daqui a 1000 anos, moralmente, ou seja, a nossa ligação consciente com Deus, em que nível estará? 500 anos de tecnologia à frente da nossa tecnologia. Olha, você é uma menina. Dentro desse tempo que você já viveu, olha o avanço da tecnologia. Imaginemos daqui a 500 anos como nós estaremos. Então, tudo isso faz parte, e essa convivência interplanetária, interconstelatória, intergaláctica, o universo é uno. Então, eles podem estar aqui conosco tranquilamente. Agora, é preciso uma preparação psicológica, para nós não sairmos agredindo aqueles que querem nos ajudar. Então, os ambientes que a espiritualidade tem falado, e mais especificamente uma divindade, como é o caso Shiva, falou, reservem as restingas para que os nossos companheiros de outros mundos possam pousar com tranquilidade. Porque a restinga é para evitar danos materiais ou até mesmo uma alteração na vitalidade das pessoas, porque o campo é radioativo. Você fez alguma coisa mais, alguma pergunta aí que eu não respondi toda? Não, em que consiste o momento profético? O momento profético, disse o Ramatiz. Desde a metade do século passado, e eu botei no livro, a partir de 1951, os que desencarnaram aqui na Terra sem qualidades morais nem éticas, não reencarnariam mais na Terra. Ficariam aguardando o momento profético, que é a passagem do planeta higienizador, para levar essa turma que passará a reencarnar nesse planeta higienizador, que é um planeta muito, muito, muito inferior em evolução do que a Terra. Então, nós até botamos no livro, se a Terra ainda é uma escola primária,
caminhando para a secundária. Então, esse planeta que vem é um subprimário. Olha, se eu for para lá, eu vou levar o meu celular, porque lá não vai ter tecnologia para fazer celular. Então, já vai reservando um celular aí, porque é um planeta ainda muito rudimentar. Ele é rudimentar não é por nada, é porque ele é muito novo. E novo, ele não tem matéria-prima para fornecer para espíritos especiais reencarnarem e fazerem com que a tecnologia avance. Então, é uma escola subprimária. Subprimária. Entendido. E para finalizar, Adolfo, eu vou te colocar um outro tema aqui, que é a respeito de a sublimidade do ato sexual, que deveria ser procriativo e humano, considerando a sua condição biopsíquico-energética e tem sido desviada das suas finalidades supremas. Com isso, o que poderia ser um dos motivos de alegria pela vida, de prazer, de enaltecimento à existência, passou a ser responsável pela queda moral da família e da sociedade. Então, eu trago para você essa pergunta. Como consequência, milhões de almas vivem tristes devido à má vida afetivo-sexual. O que fazer para mudar isso, Adolfo? Você já leu esse livro? Deixa eu ver. Fala para nós o título. Cura e Autocura, a Luz do Evangelho. Já chegou para você? Sim, Cura e Autocura. Sim. Então, o que Tenho acontece? ele, estou com ele aqui. Nós ali colocamos um ato sexual normal, ele é biopsíquico e energético. Mas não é o que tem acontecido com a nossa sociedade, mas é por ignorância. Então, quando fala, vamos renovar o cristianismo, olha, renovar o cristianismo é renovar o cristão. E um dos itens bem fragilizados da nossa sociedade é a má vida afetivo-sexual. Olha, se um ato sexual é bio, para quem vai procriar, energético quando se trata de polaridades contrárias, ou seja, sexos opostos, e energético, biopsíquico, a parte psíquica depende do orgasmo. Olha, 70% da sociedade feminina no planeta Terra, das mulheres, o censo mundial é que 70%, principalmente das mulheres casadas, não chegam ao prazer sexual, porque o ser masculino não está preocupado com isso. Falta de boa informação, procurar uma psicoterapia, procurar um psicólogo de bom nível, um sexólogo, para poder entender o que é um ato sexual. Então, essa falha é muito grande. Então, o que acontece? Imagina só, você está casada há quantos anos? Eu vou fazer... Já estou nos meus 18. É muito tempo. Então, o que acontece? Você está 18 anos de casada. Tem outros que estão com 180. É um desespero. E aí você vai conversar, no meu caso, que sento ali para conversar com as pessoas. Gente, você conversar com mulheres é quase que 100%. A sociedade passa que 70%. As mulheres vivem mal pela má vida. Não é somente o ato sexual, não. Ela não tem realização de um olhar do companheiro, de um toque, de saírem, de conversarem, de brincarem, de sorrirem, né? Não tem. Então, tem aqueles que são tão tímidos que eles se embriagam para poder falar de carícia, falar de amor, falar de qualquer coisa, que pelos os trâmites normais da vida, ele não consegue. Não consegue falar de carícia, achar, poxa vida, ô fulano, seu cabelo está lindo. Olha o batom que você botou, olha a beleza, adorei o seu perfume. São gestos de ternura. Agora, falar isso só quando já está no cio, isso aí é do animal. Então, é exatamente isso que a sociedade precisa mudar. E aí, o que é que nós temos? Nós lidamos com a saúde. Quantas mulheres, com a angústia que vivem, e concentra muito aqui no plexo solar. Essa irradiação da angústia se espalha. Olha quantas mamas com as doenças difíceis
com nódulos, com isso, com aquilo, ou até com doenças sérias, como é o caso do câncer. E a sociedade ainda não tem uma informação de que uma boa parcela desses males é em função da angústia. Angústia. Então, vamos brincar, vamos rir, vamos isso, vamos... Agora, você observa só quantas mulheres mal-humoradas no planeta Terra. Aí diz o nosso Divaldo, quantas famílias são destruídas, principalmente em função dos seres masculinos, porque busca um prazer sexual extraconjugal. Aí diz o Divaldo, por causa de um orgasmo que dura 18 segundos, nós destruímos milhares de lares. E quantas crianças, nesses 18 segundos, ficam sem a presença do papai? Sem a participação, sem o afeto, sem o calor humano. Então, nós somos assim. Ainda, lamentavelmente, somos assim. Então, nosso lado moral, que é a nossa ligação com Deus, para que nós melhoremos o nosso lado social, que é a nossa ligação com as outras criaturas, ainda está muito, muito, muito capenga no planeta Terra. Então, quanto mais nós nos ligarmos ao Criador, que é a nossa moral, melhor nós estaremos na nossa relação social, que é a nossa ética. Isso é um item muito alto na proposta adventista, porque ainda temos pessoas, Karina, pessoas da nossa doutrina, que quando a pessoa ignora as leis fundamentais da vida, que é a moral e a ética, então, faz de conta, está errando por ignorância. E quando a pessoa já conhece, sabendo que toda causa tem um efeito, e consegue se envolver com as questões mais ridículas, principalmente para destruir famílias. Essa é a nossa história, séculos e milênios. Mas agora nós já estamos conscientes qual é o nosso papel diante da vida e do autor da vida. Então, nós estamos aqui para amparar aqueles que estiverem mais carentes de Deus, precisando de olhar, de um afeto, de um aperto de mão, de um abraço, e autocontrole. Porque, repetindo a brincadeira que eu fiz, nós não estamos mais na fase do CEO. Agora nós estamos conscientes, né? Primeiro, carícia, carinho, palavras, falar com mansuetude, porque o ato sexual, pelo ato sexual, não vai nos levar a nada, só destruição. E aí o que acontece? Quando assim nós agimos, normalmente a gente desencarna antes do tempo, porque nós materializamos a culpa. Podemos ir para debaixo da água, para o Everest, podemos ir para o alto ou para o baixo. Nós levaremos a culpa. Eu já sei eticamente como devo me conduzir. Mas olha a conduta que eu tenho. E é por isso que as pessoas vivem assim. Ninguém confia em ninguém, todo mundo, porque é um ser biológico. Então pensa que todo mundo é igual. Mas tem muita gente boa, muitos seres masculinos que são verdadeiramente orientadores da nossa sociedade. É pena que não é a maioria, mas cabe a todos nós darmos a nossa contribuição. Exatamente, muito bem colocado, Adolfo. E hoje o universo traz para nós essa oportunidade, né, de voltarmos para dentro de casa, de voltarmos para a família, com a pandemia que assolou aí a 100% das famílias, né, no nosso globo terrestre. Então, a gente tem essa oportunidade de estar voltando para dentro de si, para dentro da família, para os preceitos morais importantes, né, para a nossa caminhada e evolução. Isso mesmo. Então, faça a sua parte, que Deus, o céu, te ajudará, porque assim Jesus nos orientou. Então, vamos fazer a nossa parte. O universo está conspirando a nosso favor. Que assim seja. Adolfo, eu gostaria de te fazer mais inúmeras perguntas, porque é muito bom sempre estar te ouvindo, mas hoje eu deixo aqui apenas a minha gratidão sincera por todas as reflexões riquíssimas que você sempre traz a todos nós. Muito obrigada pela sua colaboração ao universo. Obrigado a você, que tem a paciência de me ouvir.
né? Imagina, A espiritualidade falou de um item muito elevado. Nós treinarmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Então, você, de uma vez só, está treinando os 3 sentidos do consentimento divino.